a qual aprove Deus preparar para sermos o pregador dessa noite. Agradeço a Deus pela vida do pastor, pelo anjo dessa igreja, da nossa liderança. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa também. Hoje foi um dia bem corrido para a gente. Estou muito cansado. Amém. Mas se eu pregar sentado aqui, os irmãos me ouvem, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E para mim é uma honra, viu? Poder fazer essa campanha aqui. É uma grande honra. Cujo tema é quebra de maldição. Tema importante que precisa ser apregoado na igreja de Deus, onde muitos não fazem mais, mas fiquei muito feliz em saber que ainda existe um rabisco Aleluia, que Deus. acredita no poder da liberdade. Ô, glória! Aleluia. E eu fico observando, irmãos, com muitos aqui são, eu também sou muito observador. Muito observador. Não tem coisa que a gente observa, Deus dá um discernimento. Quando a gente tem discernimento da parte de Deus, a gente dobra o joelho para orar, consagrar e jejuar. Aleluia, Jesus. E procurar obter armas espirituais para saber lidar com qualquer tipo de batalha que nós venhamos a enfrentar. O apóstolo Paulo disse que as armas desta milícia não são carnais, mas são espirituais. Eu já quero dizer para você que por muitas vezes você está passando por uma batalha na sua vida, por uma situação que perdura tempos e tempos, e você não sabe o que fazer para poder sair dela. O segredo está na oração. E quando você dobra o joelho, consagra a sua vida, medita na palavra, o Senhor te entrega a arma correta. Aleluia, Para que você Jesus. saiba manejá-la e guerrear com aquilo que o Senhor te entregou. Amém? Então, amados, é um trabalho muito sério. E muitas campanhas por onde o Senhor tem nos levado para poder pregar, também realizar, um povo começa, mas nunca termina. É verdade, Deus. Bem assim. Então, faça uso das palavras do pastor Antônio. Irmão, faça a campanha, vá até o fim. Porque no meio desse trajeto, desse percurso, até a última sexta-feira, que serão 7, né, pastor? Até a última sexta-feira, você permanecendo, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. E traga mais pessoas. Seu vizinho, um amigo, um parente, que está passando uma luta lá e você às vezes serve de canal conselho para ele. Rapaz, é assim. Se você fizesse assim, e às vezes você fala, mas não age. E o teu agir é de tomar pela mão, segurar e trazer para a igreja. Glória a Deus, aleluia, Amém, Jesus. amados? Então vai até o fim. Porque muitas coisas entre nós precisam ser quebradas e o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia, Amém? Jesus. Escritor aos Efésios, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 10. E eu tomo essa campanha aqui, viu, meus pastores, como se fosse semelhante ao culto de ceia. Que culto de Santa Ceia, Deus promove o Pentecostes, promove, Glória a Deus. mas o culto de Santa Ceia é um culto de conscientização. É onde leva a igreja a se conscientizar, a se aprofundar na maior representação que desde tempos aconteceu sobre o mundo, que é a morte e a glorificação de Jesus.
diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo de número 6, versículo 10 diz: finalmente, ou como pode estar na sua Bíblia, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, porque bem sabeis que a vossa luta não é contra carne nem sangue. Presta atenção agora na hierarquia do Império das Trevas. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade que se encontram nas regiões celestiais. Havendo feito tudo isso, permaneceis firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pode sentar. Eu quero pregar aqui devagar para os irmãos entenderem, porque não é pelo grito que Deus faz alguma coisa, mas sim pelo poder da palavra. E cá para nós, evangelho não é só poder. Evangelho é transformação de vida. Aleluia, Jesus. Transformação. Eu quero pegar aqui, baseado nessa palavra, o tema sobre os 3 níveis de batalha espiritual. Diga comigo, 3 níveis. 3 níveis De batalha espiritual. Amados, quando nós paramos para meditar na palavra do Senhor, quando passamos a buscar conhecimento da Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos diversos fatos, diversas histórias. A Bíblia, para que assim ela possa ser compreendida de uma melhor maneira, a primeira coisa que nós devemos aprender é a linguagem bíblica. Diga comigo, linguagem bíblica. Linguagem bíblica. A linguagem bíblica está dividida em 3 partes. Quantas partes? 3 partes. 3 partes. A linguagem alegórica, figurativa e literária. Sem esse tipo de conhecimento, por muitas vezes nós iremos ler e não vamos compreender o que está escrito ou expressando dentro do texto ou da palavra que nós ora acabamos de ler. A Bíblia, ela é um fundo sem poço, um poço sem fundo, quando se trata de revelação. Hoje, literalmente, nós ligamos a TV e vemos que a NASA, ou estudiosos que vão até as profundezas do oceano, e cada vez que vai lá, encontra um bicho diferente. Assim é a palavra de Deus. Quanto mais a gente medita nela, quanto mais a gente procura pesquisar, se aprofundar na palavra do Senhor, mais mistérios do céu passam-nos a ser revelados. Então você passa a compreender, a extrair e a entender a Bíblia quando você busca conhecimento da mesma. Eu costumo dizer o que o profeta Oséias sempre mencionou: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Jesus também abriu a boca e enfatizou de uma forma diferente o que Oséias
disse: erreis por não conhecer as Escrituras. Quando nós entramos dentro da palavra do Senhor, nós encontramos homens, mulheres, jovens que enfrentaram guerras constantes, dia após dia, ano após ano, batalhas no elevo físico e no elevo espiritual. A batalha sobre a minha e sobre a sua vida também não é diferente. É de forma constante, incessante. Por quê? Eu entendo que em meio a essa constância de guerra, que quando nós saímos de uma, parece que já colocamos o pé na outra, o inimigo está fazendo de tudo para poder cansar você e fazer você desistir do real propósito de Deus sobre a tua vida. Tratando de nível de batalha espiritual, nós podemos ir lá para o Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 4. Nós encontramos ali a tentação de Jesus. Jesus foi um dos meros homens que passou pelas maiores batalhas espirituais. Não existe nenhum homem na Bíblia, nem mesmo Abraão, que foi tão tentado, pastor Fábio, como foi Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus, quando chega até o ribeiro do Jordão, se depara com uma grande multidão, uma multidão que debatia, uma multidão que questionava, porém também tinha uma multidão que se rendia à pregação da palavra que era ministrada através do último profeta chamado de João Batista. Aleluia! Jesus se apresenta diante do João e ele passa a ser batizado nas águas para arrependimento de pecado. Jesus tinha pecado, sim ou não? Não. Ele é santo, ele morou no céu santo, desceu santo, glória a Deus, gerado no ventre santo, aleluia a Deus, santo, viveu santo, pregou santo, morreu santo e ressuscitou santo, e para o céu santo. aleluia, Para que ficasse o exemplo para mim, para você seguir, que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Depois que Jesus é emergido nas águas, a Bíblia diz que veio do céu de uma forma corpórea, de uma pombinha, o Espírito Santo que pousou sobre Jesus, e abriu-se o céu e ouviu uma voz que lhe dizia: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se agrada. Depois que Jesus ouviu o eco da voz do Pai ecoando sobre os seus ouvidos e seu coração, a própria Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto. Para quê? Para poder viver de provisão? Não, para ser tentado pelo diabo. Jesus passou por inúmeras provações. A Bíblia diz que diante do jejum e do propósito que Jesus fazia diante do Pai para mortificar as paixões carnais através do jejum, mortificar as paixões carnais através do jejum, para mortificar os desejos da carne através do jejum, para se expelir do seu eu, do seu querer, da sua vontade, dos seus desejos, do seu opróbrio. Ele prestou um jejum ao Senhor no deserto. Foi um dia, foi 2 dias, foi 3 dias? Não, foi um período de 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que depois que ele jejuou, veio Satanás e viu que lá no meio do deserto, debaixo do sol escaldante, os cabelos de Jesus já haviam sido queimados por aquele sol. Já estava aquele cabelo crespo, aquele cabelo meio que misturado com queimado, com preto, com escuro, aquela cor
coisa flácida que ficou com a sua pele por causa do sol escaldante de 45 graus no deserto do Oriente Médio. Não é para qualquer um, mas a Bíblia diz que quando o inimigo olha para Jesus, percebe que ele teve fome, e para poder tentar Jesus, provar Jesus se realmente ele era o Messias esperado, o ungido profetizado, ele vira para ele e fala: ei, tu está com fome? Tô. Então, se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Aí Jesus abriu a boca e usou a própria palavra para afugentar o diabo e disse: nem só de pão viverá o homem, senão de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Aí o evangelista João, escrevendo o que Jesus disse no capítulo 6, a partir do versículo de número 33, ele disse assim: este é o pão vivo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. O que é que Jesus está dizendo? Eu sou a palavra que alimenta. Glória! Eu sou uma palavra que sustenta. Aleluia! Eu sou uma palavra que transforma. Glória, glória, glória! Aleluia! Eu sou a palavra que muda. Aleluia! Eu sou uma palavra que translitera. Eu sou uma palavra profética. Então quem vem a mim, quem se achega a mim, nunca mais terá fome. Aleluia! Satanás não se dá por vencido na primeira provocação. Toma Jesus pela mão e coloca ele no pináculo do templo de Jerusalém e tenta Jesus dizendo: olha, lança-te daqui abaixo, porque da mesma forma que te usou a palavra para poder me alfinetar, aqui eu tenho certeza que o Senhor vai dar ordem aos anjos para que você não morra, para que você não venha se espatifar no chão. Então lança daqui para cima que os anjos vão vir. Aí Jesus tomou a palavra e usou aquilo que estava na lei de Moisés, dizendo: está escrito, não tentarás Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Glória! Eu estou sentindo um negócio tremendo aqui. Aleluia! Aleluia, Deus! A Bíblia diz que por mais uma vez o diabo não se deu por vencido. Toma Jesus e leva Jesus para o monte e coloca Jesus no pico da montanha. Lá de cima ele pôde olhar em toda a sua circunferência e contemplar todos os reinos da terra. Aí o diabo, ousado, porque ele é ousado, e a hora que ele mais te ataca é no momento da tua fragilidade. É um covarde mesmo. Aleluia! E ele olha e fala: se prostrado você me adorar, eu te dou tudo isso aquilo que a tua vista alcança. Aí Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Glória! Sou o Senhor teu Aleluia, Deus! e só a ele servirá. Glória, glória! Estava dizendo para ele desse jeito: o Senhor é a terra e a sua plenitude. Você não tem nada Glória! para poder me dar. Aleluia! Você não tem nada para poder me oferecer. Como Satanás não tem nada para poder dar para mim e para você. Ele usa de artimanha, ele usa de articulação e também usa a persuasão para poder te ludibriar. Quer que eu te mostre o poder da persuasão de Satanás? Olha lá para o jardim do Éden, lá no princípio. Eu estava meditando na palavra do Senhor, pastor Sidney, né? Pastor Sidney. Eu aprendi uma coisa: que quando o Senhor deu a sentença para Adão, para Eva, ele também deu uma sentença para a serpente. Ele virou para o homem e disse assim: a sentença para você é essa, rapaz. Glória! E hoje vai ser expulso do jardim e você vai ter que trabalhar e viver no suor do teu rosto. E para você, mulher, a partir de hoje, acrescentarei as tuas dores de parto e colocarei entre você e a serpente o quê? Inimizade. Presta atenção, para poder existir uma inimizade entre Eva e a serpente, antes havia uma amizade.
estimação. Quem tem um cachorrinho aqui sabe que você pega amor, tem um afeto por ele. É constituído por aí que o cão é o melhor amigo do homem. E no Éden não foi diferente. Eva tratava a serpente como se fosse um xodó dela, como se fosse um bichinho de estimação dela. Quem sabe ela olhava para a serpente e dizia: você é meu putinho de vinho, você é um animalzinho mais inteligente que tem aqui dentro desse jardim. E pronto, se torna uma amizade. Aquele afeto de Eva para com a serpente, o diabo, em sua astúcia, entra dentro da serpente. E o que é que estava Satanás, pastor Elson, para que venha acontecer a primeira sessão espírita do planeta Terra? Eu aprendo com a própria Bíblia, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 38. Você vai meditar na tua casa e vai entender e compreender o que eu estou te pregando aqui. Que quando houve batalha no céu entre Deus e Satanás, ele é destituído da glória de Deus, ele é lançado por terra, ele foi expulso da presença do Senhor, e com o poder da persuasão, ele arrastou consigo dessa parte dos anjos que foi ludibriado, que foi enganado por Satanás. E onde é que estava Satanás, pastor Elcio? Satanás estava em um lugar chamado de regiões celestiais, ou conhecido pelos mais antigos como lugar da obscuridade. Não pense que tudo isso, que toda essa batalha, que toda a exclusão de Satanás aconteceu depois que Deus criou todas as coisas. Não, não, não. Toda a batalha que aconteceu no nível espiritual, quando Deus destituiu Satanás da sua glória, não foi depois que Deus criou os céus e a terra. Satanás já havia sido expulso antes de Deus criar os céus e a terra. E depois que o Senhor, ele toma o poder da palavra, ele diz que vem criar aquilo que não existe. Quando nós estudamos a palavra criar, eu aprendo que no termo original hebraico significa para, que quer dizer princípio de todas as coisas. É você trazer à existência aquilo que não existe. Quando Deus cria o homem, Deus vem e traz a revelação da sua palavra, que diz Bereshit. Bereshit é criar aquilo de algo que já existe. Para Deus criar o homem, para Deus formar o homem, Deus usou o Bereshit, é usado a matéria daquilo que existe. Mas o para não, pelo poder da palavra, pela existência o quê? Os céus e a terra. Deus cria os céus e a terra. Deus, aleluia, ele faz o seu plano salvífico, ele faz o seu plano de salvação para a humanidade. Em meio a toda a criação que Deus estava fazendo, Satanás, do lugar da obscuridade, estava observando. E é tanto que a palavra diz que o animal mais astuto do jardim era a serpente, e de uma forma de persuasão induz a Eva a ter uma amizade com a serpente ali. Olha para cá e presta atenção, é muito sério isso que eu estou falando para você. O inimigo, por muitas vezes, ele usa um atrativo para ludibriar o crente, para enganar o crente, para fazer que o crente pense que não está errado e o que ele está fazendo está certo. Mas é desse jeito. O poder da persuasão do adversário é poderosa. É por isso que a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando o inimigo entra dentro da serpente, porque ele percebe que Eva já estava tratando aquela serpente como um animalzinho de estimação, que tinha amor, que tinha carinho por ela, ousadamente ele abre a boca da serpente e vira para ela e fala: Eva. É sério. Se Jesus não estiver falando aqui, eu quero tampar o ouvido para ouvir, porque ele está falando aqui. Glória! Posso abrir o leque aqui e falar? Aleluia, Jesus. Isso aqui, ó, está bem longe do texto que eu li. Mas eu estou trazendo para você aqui, ó, os 3 níveis de batalha espiritual. Presta atenção.
Jesus está falando sobre isso aqui é porque está acontecendo alguma coisa com você e você não está vendo. Você está achando que está certo, não faz mal, não tem problema nenhum. E Deus está dizendo, está errado. Aleluia. Está fora da minha palavra. Está fora da minha vontade. E você está dizendo, não, toda bênção está fora. Só que o inimigo colocou os dedos no buraco dos teus ouvidos, para que você não compreenda o que o Espírito Santo está falando com você. Aleluia, Jesus. Aí você deixa ser levado pela persuasão e astúcia de Satanás. Aí Satanás virou para ele e falou, Eva! Oxe, tu fala? Eu tinha medo de falar. Olha o inimigo. É igual quando nós vemos uma coisa, oxe, tu é desse jeito, né? É que eu não queria me mostrar tanto. Mentira. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu, disse que o homem, quando fala de homem, está falando da mulher também, viu? Tem que abrir assim para poder entender, né? Que o homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém pode ser discernido. Aleluia, Jesus. Eu aprendi com meu tio uma vez, quando ele disse assim, ó, aguça. A palavra aguçar significa aperfeiçoa. Aleluia, Jesus. E ele dizia para mim, aguça a tua audição. Não é para você ouvir, porque ouvir o que eu estou pregando aqui, todo mundo ouve, sim ou não? Sim. Mas quando ele falou assim, aguça a tua audição para compreender, não é para falar com você. Aleluia, Jesus. E Deus está falando no culto da quarta, está falando no culto da sexta, está falando no culto de domingo, está falando muitas vezes no ensaio, está falando na internet, está falando através dos profetas, está falando através do TikTok, está falando através de tantas mensagens por aí que muitas vezes a gente está pesquisando, ouve uma palavra, outra vez, que agora é Deus, aí a gente coloca ela no status, aí compartilha com fulano, compartilha com fulano, Deus está falando! Só que você está persuadida e persuadido e não compreende que o Espírito Santo está dizendo para você, ó, está no caminho errado. Volte pelo caminho que eu te coloquei. Aleluia. Porque você está achando que está certo, mas não está. Você está feliz, mas você não está no caminho certo. É por isso que nós temos que estar dentro. Paulo escrevendo, ele disse, buscai os bons conselhos, principalmente o de profetizar. Aleluia, Jesus. Está escrito assim, pastor? Eu estou falando de batalha espiritual. Eu não vou pregar aqui até para as cadeiras da glória a Deus, não. Eu vou te conscientizar que você está numa batalha. E o inimigo está fazendo de tudo para colocar menina, para colocar pequenininha, para colocar carinha feia. E eu já vou dizer para você, cara feia para mim é fome, é demônio, viu? Se for demônio, nós expulsamos, se for fome, a gente paga uma pizza com a Coca-Cola na cara, para você matar. Mas nós temos que ter discernimento. Aleluia, Temos que Jesus. aprender com a palavra do Senhor. Oh, glória. A Bíblia é a bússola do peregrino e a igreja de Cristo é o peregrino aqui na terra. Tu fala. E aí, você tem o que para me falar? Olha, eu estava ouvindo a conversa de Deus com Adão lá, e disse Deus assim para vocês, né? Que pode comer do fruto de todas as árvores do jardim? Foi! Menos a que está lá no meio! Ah, rapaz! Tu vai acreditar em Deus? E você vai comer, vai morrer? Não é nada! Nesse papo, olha como o inimigo é astuto. O senhor vai me ajudar aqui, por favor? O senhor vai ser Eva, viu? Infelizmente, você é o diabo aqui. Estou no jardim. Olha o diabo. Ah, que conversa. Vem cá, deixa eu te mostrar lá como o fruto é bonito. Tá vendo? Que jardim maravilhoso que Deus fez. Eu estou usando a figura aqui, mas tem gente que aqui dentro está desse jeito. Deixa eu te mostrar, não tem nada a ver não. Isso é conversa de Deus. Isso aí você pode. Não, pode beber, pode se prostituir, pode fazer coisinha escondida no banheiro, pode, não tem nada a ver, você vai para a igreja da glória de Deus do mesmo jeito? Pode fazer.
Obrigado. Quando Eva menos espera, está de frente ao topo da árvore do conhecimento. Aí a Bíblia diz que Eva viu que o fruto era bom e agradável. Ao quê? Aos seus olhos. Aos olhos. Ó, eu acho que Eva fez até assim, ó. Que bonito. Que frutão. Mas cuidado que você pode andar dando mão dada com ele, viu? É verdade, Jesus. E ele está te levando para um abismo tão profundo que se chama perdição, ruína. Quando Eva olhou, Eva pegou do fruto. Você pode fazer isso comigo? Faz assim. Toda a igreja faz assim. Eva pegou do fruto, ela fez isso, ó, presta atenção. Para que ela fez isso aqui? Para saltá-lo. Quando ela pegou e fez assim, ó, quando vai pegar o fruto, não pega o banho, né, pastor? Aí não puxa, a gente puxa bem a gaia, a gente pega e dá aquela giradinha, né, pastor? Desviou, soltá-lo, pegou o fruto e ó. Que delícia! Aí sabe o que aconteceu? Quando ela pega aqui no fruto, ela gira e puxa, abriu-se a porta do pecado da desobediência na terra. O fruto simboliza a maçaneta de uma porta. Quando Jesus está lá no Calvário, lá no monte do Gólgota, ele está cravado aonde? Na cruz. Aonde, irmãos? Na cruz. Jesus foi cravado na cruz, ele não foi pregado, ele foi cravado na cruz. Só que para você que não sabe, quando Jesus ele está sendo cravado naquela madeira, aquela madeira servia como chave para poder fechar as portas de cidades. Você sabia disso? Não. Lembra daquelas cidades medievais do carro, fecha uma banda de carro, fecha outra de carro e coloca a madeira? Aí chama de taramela, né? Aí pegava aquela madeira e fechava os portões. Porque quando o inimigo vinha, já fechava tudo e colocava aquela madeira assim. Aí como Jerusalém foi invadida pelos romanos, eles queimaram as portas e usaram as madeiras dos portões para crucificação. Só que lá no Gólgota, no monte, tinha um buraco na terra. E quando Jesus estava cravado na cruz, que jogaram aquela cruz dentro daquele buraco, aquele buraco representa uma fechadura. E como a madeira representa a chave, Jesus fechou a porta da desobediência e abriu a porta da graça através do terremoto. Aleluia! Aleluia, Jesus. Então, amados, o Éden aconteceu isso. E a história que muitas vezes te contaram está fora de cogitação. Lê a Bíblia, que você vai ver. E por muitas vezes você está passando por situações que você nem sabe como sair dela. Como eu sempre falo e repito, entra semana, sai semana, é a mesma coisa na sua vida, não muda nada. Entra mês, sai mês, é a mesma coisa. Entra ano e sai ano, é a mesma coisa. Eu fico cachuchado com esses pregadores que sobem em cima das nossas tribunas e fica falando até o dia 31 de dezembro, antes de virar o ano, Deus vai mudar tudo na tua vida. Virou, mano, você continuou na mesma. Pregador empolgado, falta de responsabilidade com a igreja. E você continua na mesma, porque a atitude não tem que ser do pregador. Tudo bem que a palavra liberada é profética, você tem que crer e tomar posse. São dois passos, crer e tomar posse. Amém. Tomou posse? Amém. Agora você tem que agir. Glória a Deus! E a atuação pode gerar uma reação do céu na tua vida. Aleluia, Jesus! Agora você
e que eu estou sujeito. Só na minha linha, só na mesma. Até o dia que eu despertei lendo a Bíblia. Sabe o que eu aprendi com a Bíblia? Eu estava estudando o livro de Romanos, eu estava dando aula de teologia e chegando nas cartas paulinas e estava falando sobre a carta de Romanos. E eu mesmo então estudando as cartas de Romanos, a folha de um lado da Bíblia ficou branca, a folha do outro ficou branca. Eu parei, fiquei em êxtase e o Espírito Santo veio até mim e falou assim: ó, a oração santifica o ambiente. Aleluia. Aí se hoje você grita e ora dentro da tua casa, você é um louco, você é um fanático, que nada! Ora na tua casa, ora no teu quarto, ora na tua cozinha, ora no teu banheiro, ora no teu quintal, ora na tua casa, ora! Ora! Aleluia. Derrama da graça, pé chama! Pra você ver se entrou em demônio agora e não cai se esquiva no chão, porque a oração santifica, e aonde há a santidade de Deus, não tem capeta do inferno que permaneça. Aleluia. E aí agora você vai romper nas batalhas, vai romper nas guerras. Nós estamos numa campanha de quebra de maldição. Aleluia, Jesus. E tem muita gente hoje em dia que não acredita na maldição. Não, Jesus já levou a maldição lá no cavalo. Ele levou, mas eu tenho que ter atitude para a maldição ser quebrada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Alguém aqui, eu vou perguntar porque eu sei que tem. Alguém aqui está dormindo em casa e vê um parente seu lá dentro da sua casa que já morreu? Eu sabia, cara. Eu sabia, cara. Tem mais alguém? Isso se chama maldição hereditária, que precisa ser quebrada. Porque quem morreu hoje voltou para me visitar. É assim? É assim que acontece? Quem morreu hoje voltou para conversar comigo. Aonde? Isso é o diabo querendo te enganar. Ai, que a minha avó voltou para me ver. Isso é Satanás querendo te enganar. E você está tendo conhecimento hoje que isso é uma maldição hereditária que vem lá dos teus antepassados. Como já foi pregado aqui, a maldição ela vai da primeira, da segunda, da terceira até a quarta geração. E certamente muita gente vê parentes que já morreu dentro de casa. Eu tratei de um jovem de 12 anos de idade, que todos os dias, todas as madrugadas, ele sentava na cama e ficava conversando com um menino sentado na cama dele do lado dele. E todas as vezes o pai dele chegava na porta do quarto, ele abria a porta e via o menino sentado na beira da cama e falava: meu filho, você não vai dormir não, você está falando com quem aí? Ele: é o menino que está aqui, pai. Ele toda vez vem conversar comigo. Maldição hereditária que precisa ser quebrada. Aleluia, Jesus. Já começou a quebrar corrente aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 3 níveis de batalha espiritual. A primeira batalha são com os principados. Principado é o que comanda a nação. Eu vou falar do nosso Brasil. Quando falamos de principado, nós vamos lá para o livro do profeta Daniel e nós vemos ali que quando Daniel propôs em seu coração se humilhar diante de Deus em oração, a Bíblia diz que no primeiro dia que ele dobrou o joelho, Deus envia um anjo para falar com Daniel. Aleluia. Só que Daniel ficou aguardando a resposta, orando quantos dias? 21. 21 dias orando e o anjo foi enviado. Cadê o anjo que não chega? Está entendendo a batalha, irmão? Cadê o anjo? O anjo não chegou, mas só que Daniel não desfaleceu na oração, ele permaneceu. Aleluia. Ele comanda. Eu não posso ter filho, estou amargurada de alma, mas jamais eu vou deixar de subir para Siló para orar. Eu vou subir, entrar ano, sair, eu estou adorando, não posso ter filho, mas vou subir. Não posso ter
Não aguento não, mas não. Se eu tivesse o que você, vou parar com essa campanha. Só que a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, Jesus. Glória! Escuta! E Daniel está lá, estou orando, estou aguardando a resposta, viu? Só que Deus já olhou. Eu enviei no primeiro dia. Cadê Gabriel, o meu anjo mensageiro? Que não levou a mensagem, que não chegou a mensagem para o meu servo? Cadê Gabriel? Aí Deus olha do céu, lá no trono. Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu esticar os pescoços um pouquinho. Aí ele olhou. Primeiro nível de batalha é chamado de batalha a nível aéreo. Nas regiões celestiais, o príncipe da Pérsia, o demônio que comandava a região dos Medos persas, prendeu Gabriel. Por isso que a mensagem não chegava. Batalha espiritual que eu e você enfrentamos, irmão. Às vezes você está orando, Deus já enviou a resposta, só que não chegou ainda, porque no mundo espiritual tem uma guerra. É muito grande. Só que o segredo está lá no Daniel. Não desiste de orar, não, continua. Aleluia, Deus. Não para, continua. Meu marido é só o sangue de Jesus, não tem problema não, continua orando. Aleluia. Minha esposa, misericórdia, só graça. Aleluia. Continua orando. Glória a Deus. Porque se ele ou ela não entrar no negócio com ele pega o nariz assim, ó, e enfrenta. Você vai entrar na minha presença, querendo ou não. Aleluia. Aí vai assim, ó, porque eu tenho uma obra na tua vida. Aleluia. Faz beijar a lona, chorar amargamente, mas se rende à presença dele. Aleluia, Jesus. Glórias. Tá achando que Deus é menino, achando que Deus é moleque? Ele é o Senhor. Aleluia. Toda a reverência seja dada a Ele. Aleluia, Jesus. Toda. Por muitas vezes que eu vejo os irmãos aqui, com respeito à liderança, sempre respeito. Sempre. Nem toda reverência, ao meditar na Bíblia, está no seu colocar de pé. É verdade. Você pode reverenciar o Senhor sentado também. Aleluia, Jesus. Sim. Se coloca de pé em reverência à palavra. Se eu te pedir para te colocar de pé, não, para ficar sentado. Se eu te pedir para te colocar de pé, irmãos, por gentileza, se coloquem de pé, estaremos fazendo uso da palavra do Senhor. Amém. Se os irmãos se levantarem e falar assim, ó, por gentileza, pode me estar sentados comigo de pé. Reverência do mesmo jeito. E toda a reverência seja dada a Ele. Aleluia, Jesus. 21 dias, Deus viu que o diabo prendeu Gabriel. Aí ele envia Miguel, o arcanjo, que foi lá, cortou as correntes e libertou Gabriel. E no 21º dia, Gabriel chegou lá. E olha, ele nem precisava dar satisfação nenhuma para Daniel, não é verdade, pastor? Ele chegou lá e falou: rapaz, desde o primeiro dia que eu fui enviado para cá, mas infelizmente o príncipe da Pérsia me prendeu nas regiões celestiais e eu só consegui chegar agora. Daniel olhou para ele: tem problema não, manda o povo que é de Deus. Oh, glória! Aleluia, Deus. Segunda batalha, irmão, é a nível solo. O mundo do império das trevas, porque tem que falar o reino das trevas, que treva é reino. Reino tem ordem, tem organização, é império das trevas, está na Bíblia. Ele tem hierarquia também, tem principado, príncipes, comandantes, chefes poderosíssimos. Você acha que nós temos capacidade de enfrentar um demônio desse? Não tem. Só Miguel, enviado por Deus, que pode pelejar contra um demônio desse. Aleluia, Jesus. Potestade são governantes, aqueles que administram estados do nosso Brasil. A propósito, quem é a padroeira do Brasil? Quem? Aparecida. Fala! Aparecida. Aparecida. Tem nada contra o católico não, mas eu prego a verdade. Aleluia, Jesus. Aparecida é a padroeira do Brasil. Se ela é padroeira do Brasil, da nação, o demônio que está por trás disso é um principado. Olha a batalha que é terrível. Além do principado, tem os governantes,
aqueles que administram o Estado. E depois vem a outra batalha, que é a nível solo. Eu estou correndo aqui para ganhar tempo, meu horário já estourou. A nível solo. Quando eu chego na batalha a nível solo, irmão, eu aprendo, sabe o quê? Sabe esses demôniozinhos chulepa que manifestam na igreja? Que para mim é tudo demônio chulepa. Tudo. Bate na tabaca ali, bate um tambor ali e acha que é uma manifestação. Que demônio poderoso. Não é nada, vai lá para a África para você ver. Crianças, jovens, homens e mulheres, acorrentadas nos pés de pinheiro e no tronco dessa doçura com corrente. E nós daqui da tenda estende a mão para orar, repreender o espírito maligno e a maldição que estava sobre ele. Pessoas acometidas por obra de bruxaria. A bruxaria lá é tão poderosa que você, porventura, é só uma simbologia, estiver grávida e uma rica estiver estéril, não puder gerar o filho, a bruxaria tem o poder de arrancar do ventre daquela que está grávida e colocar dentro daquela que não pode gerar. De tão forte que é. Aí vem esses macumbeiros daqui do Brasil achando que é o rei da cocada preta, ele não sabe o que é, irmão. Aí vem esses demônios da minha casa e manifestam na igreja. Eu uso até a palavra do pastor Marco, que ele diz assim, ó, demônio kamikaze, quando manifesta na igreja, é que ele cansou da vida de demônio e manifestou para poder se suicidar. E para mim é isso, porque o demônio que manifesta, eu fui a mãe e falei, em nome de Jesus, sai! E ele vai embora. Cansei da vida do demônio, me expulsa daqui, pelo amor de Deus! Está entendendo? Só que para isso, irmão, nós temos que estar vivendo o que o apóstolo Paulo escreveu nos Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. O que é que Paulo está falando? Não é contra a senhora, minha guerra. Não é contra nenhum dos senhores e das senhoras aqui. Porque a manifestação de espírito maligno pode acontecer na vida do crente e do não crente. É verdade, mas o que é crente pode ser construído por demônio? É que vai ter! Crente que não vigia não dá o diabo, você não perde muito escrito. Não dê lugar ao diabo. E tem crente que não vigia e dá mais lugar pro cão do que eu vi pra fora. Porque não vigia. E entramos em conflitos e batalha aqui na tua casa. Você está gladiando, bate boca do esposo, você que é marido. Não! Achando que está guerreando com ela e com ele. E você nem sabe que demônios perigosíssimos estão por trás dessa briga. Para destruir teu casamento, teu relacionamento. E você vai te botar a tulipa no chão para repreender, não. Você entra na guerra. Você entra no conflito achando que vai vencer, não vai. Você vai cair de joelho diante do inimigo. É verdade, Deus. É por isso que Jesus falou, ó, vigiai e orai. Tem gente que fala o inverso, orai e vigiai. Como é que eu vou orar se eu não estou vigiando? Até na hora que tu ora, tu tem que vigiar. Até na tua palavra tu tem que vigiar, porque tu está em guerra, tu está orando, tu está assim, oh Senhor, e a vida está um mar de rosa, tu está numa guerra, tu bateu o joelho no chão, né pastor? Bateu o joelho no chão, tu já entrou em guerra, tu já entrou em conflito. E ao mesmo tempo, parece um desenho animado, que o anjo está aqui, o Espírito Santo está aqui e tem um demônio que está no teu derredor. Para de orar. Vou meter o medo dele agora, uma vez subindo o monte, irmão. Passei uma batalha tão grande, terrível, que eu vi a imagem de um demônio, de 2 gravetos que tinha lá no meio do mar. Minhas pernas tremiam. Eu gosto de monte, viu? Tremia. Só que aí eu lembrei da palavra, resiste o diabo e fugirá de vós. Aí eu comecei a clamar, Jesus! Passa a espada! E começou a orar, e acabou. Daqui a pouco eu estava orando, eu estava vendo o céu aberto, a glória de Deus, no meio do povo. Aleluia, Jesus. O graveto da acendendo, pé de diabo, raio de diabo, foi acendendo. Eu falei, glória a Deus. Se o diabo estava aqui, sai queimado. Estamos em batalha. E se prepare, viu? Não! As coisas vão melhorar. Vai melhorar? Vai. Mas se prepara que também vai estreitar. A Bíblia diz que nos últimos dias vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio. É aonde o Senhor está afunilando
para arrematar a sua igreja. Quem permanecer será salvo. Quem não permanecer, meu amigo, será condenado. É por isso que eu digo para você: busca a libertação para a tua vida. Aleluia. Busca a libertação para a tua vida. Esse espírito maligno que fica te atormentando lá dentro do teu quarto, lá, te trazendo agonia, te trazendo aflição, te trazendo medo. Busca a libertação para a tua vida, e a libertação você vai encontrar só em Jesus. Aleluia, Jesus. Não existe outro mediador entre o homem e Deus, a não ser Jesus. Jesus é a ponte. Oh, glória. Eu estou aqui, Jesus é a ponte, e Deus está lá do outro lado. Para eu chegar no Pai, eu tenho que passar por Jesus. Aleluia, Jesus. Porque Jesus me falou: não é ninguém vai ao Pai, não é ninguém vai ao Pai, a não ser comigo. Porque quem vai qualquer um. Vai o bêbado, vai o drogado, vai o prostituto, vai a prostituta, vai o homossexual, vai o homoafetivo, vai a lésbica. Vai! Não quer nada com Deus, então vai! Mas quer ter um negócio com Jesus? Fica no vem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Por que ele fala ninguém vem ao Pai? Porque ele também é o Pai. Glória a Deus. Senhor, mostra-nos o Pai. Oxi, rapaz, estou tanto tempo com você e vocês ainda não viram o Pai? Eu sou do Pai e o Pai é em mim. Se você olhar para mim, está vendo o Pai. Aleluia, Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus.